Eu quero começar esse vídeo aqui com uma imagem que vai lavar a sua alma. Ou pelo menos lavou a minha. Assistam. Você tá entendendo bem, você tá entendendo, tô falando brasileiro. Você não acabou. Você tá recebendo mensagem no meu celular. Todo mundo, todo brasileiro tá recebendo mensagem no seu celular. Você tá recebendo mensagem a desrespeito, mandar para você. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais. Não precisa resistir. O que a gente vê aqui é um homem, um haitiano, que possivelmente deixou seu país após o colapso social no Haiti, depois do terremoto, que devastou o país completamente. A gente precisa que um homem deixe o seu país e venha para o Brasil para vir falar na cara do presidente aquilo que muitos de nós adoraríamos falar. Ou pensamos e não teríamos coragem de fazer. Acabou. Acabou, Bolsonaro. O seu governo aí acabou. E o que esse homem disse é a mais pura verdade. O governo do Bolsonaro acabou. Se vocês me perguntassem até dezembro se o Bolsonaro tinha chance de reeleição, eu diria que sim. Porque a gente não pode subestimar a imbecilidade humana. A gente não pode menosprezar a ignorância das pessoas. Então eu diria que sim. Eu diria que, dados os rumos, o modo como eles têm mobilizado a população, o modo como eles têm explorado realmente a ignorância do povo brasileiro, eu diria que poderia sim se reeleger, porque eles têm o inimigo deles, que é o PT, então eles vão lá e sempre exploram esse passado do PT e vão capitalizando em torno do ódio. Eu diria que sim. Porém, agora, com essa pandemia e o modo como o Bolsonaro tem reagido a isso de maneira negligente, irresponsável e criminosa, possivelmente contaminando outras pessoas, como diz o haitiano ali, o modo como ele tem agido diante dessa crise, que é uma crise mundial e que vai mudar completamente os rumos do planeta. E uma coisa é certa, as coisas não serão como elas eram antes. Muita coisa vai mudar nesse planeta, gente. Muita coisa vai mudar. E serão meses, meses de luta contra esse vírus. E o Bolsonaro não é capaz de lidar com isso. O governo do Bolsonaro acabou. Acabou. Ele não é o presidente mais. Nunca foi, na verdade. Sempre foi um incompetente, mas não havia um desafio tão grande assim nas mãos dele. Um desafio para o qual ele nem sequer tem a compreensão intelectual do risco que isso implica. Acabou. Acabou o governo Bolsonaro. Tanto acabou que, por exemplo, agora houve reuniões de presidentes latino-americanos para lidar com essa questão e o Bolsonaro não foi convidado. Porque as pessoas não respeitam esse homem. Para quem a gente vai convidar essa bestialidade para participar de uma cúpula de presidentes latino-americanos para lidar com uma questão que esse presidente Bolsonaro nem sequer compreendeu? E ontem, por exemplo, o Judiciário, o Legislativo e o Mandetta, que é o ministro da Saúde, se reuniram para decidir como lidar com essa crise. E não convidaram o Bolsonaro. Por que a gente vai chamar essa monstruosidade para participar disso? Por que a gente vai chamar esse imbecil para participar disso? O Brasil não tem presidente mais. Tem um paspalhão, o tiozinho do pavê, que está mais interessado em causar nas redes sociais e na sua massa de gado nas ruas do que de fato governar o país, liderar o país para fora dessa crise. É preciso que venha um estrangeiro, um haitiano, para dizer o que aconteceu. Qual é a realidade agora? Acabou. O governo Bolsonaro acabou. Ele não é o presidente mais. Eu mencionei para vocês aqui, recentemente, que eu estava fazendo um curso de História dos Estados Unidos, História dos Presidentes Norte-Americanos e de Liderança. E nesse curso tem uma informação interessante ali, que quando o Abraham Lincoln ganhou para presidente, o que ele fez foi convidar para o seu gabinete presidencial os seus opositores políticos, as pessoas que disputaram a eleição contra ele. Por quê? Por que ele fez isso? Por que ele pensou em fazer isso? Porque ele sabia que para governar um país como os Estados Unidos, ele precisava de pessoas que estivessem dispostas a desafiá-lo e a confrontá-lo quando ele estivesse errado. Pessoas capazes de criticá-lo e, através da crítica, do debate, ele pudesse chegar a decisões mais esclarecidas. Só que para isso, para que uma pessoa tome esse tipo de decisão, ele tem que ser muito confiante em sua capacidade de liderança, acima de tudo, e tem que ser uma pessoa muito aberta às ideias divergentes, coisa que o Bolsonaro não é.
Porque eu fico pensando, não tem ninguém nesse governo Bolsonaro, não tem nenhum ministro, não tem nenhum assessor do Bolsonaro capaz de chegar para ele e falar: Bolsonaro, por favor, haja como um presidente. Deixe de ser esse idiota e haja como uma pessoa responsável, pelo menos uma vez na vida, pelo menos agora nessa crise, pelo menos agora diante desse vírus. Haja, finja que você é uma pessoa racional, finja que você é um líder. Pare de agir como um idiota. Não tem ninguém para falar isso, nenhum general, nenhum militar na cúpula do Bolsonaro vai chegar e falar isso para ele. Comece a se comportar como líder. Não tem ninguém para falar isso, tem que vir um estrangeiro falar isso pro Bolsonaro. É sério isso. É sério isso. E ontem também houve outro pronunciamento que foi da Janaína Pascoal, na Alesp. Vamos ouvir o que ela falou. É inadmissível, é injustificável, é indefensável, crime contra a saúde pública. Desrespeitou a ordem do seu ministro da Saúde. Tem gente pedindo para o Mandetta sair, não façam isso, o Mandetta está trabalhando bem. Nós temos que manter os bons profissionais nos cargos estratégicos. Esse senhor tem que sair da presidência da República. Deixa o Mourão, que entende de defesa. O nosso país está entrando numa guerra contra um inimigo invisível. Deixa o Mourão, que é treinado para defesa, conduzir a nação. Não tem mais justificativa. Como um homem que está possivelmente infectado vai para o meio da multidão? Como um homem que faz uma live na quinta e diz para não ter protestos, vai participar destes mesmos protestos e manda as deputadas, que são paus mandados dele, chamar o povo para a rua? Eu me arrependi do meu voto. Que país é esse? Como é que esse homem vai lá, potencialmente contaminando as pessoas, pegando nas mãos, beijando? Ele está brincando? Ele acha que ele pode tudo? As autoridades têm que se unir e pedir para ele se afastar. Nós não temos tempo para um processo de impeachment. Nós estamos sendo invadidos por um inimigo invisível. Precisamos de pessoas capazes, competentes de conduzir a nação. Quero crer que o Mourão possa fazer esse trabalho por nós. É isso, senhor presidente. Aqui você tem a deputada agora, né, Janaína Pascoal, professora de Direito, que foi uma das pessoas que redigiu e enviou o pedido de impeachment da Dilma. E o que ela diz aqui é que o Bolsonaro tem que se afastar. Que não há mais um tempo suficiente para um processo de impeachment para remover o presidente Bolsonaro, que é preciso que ele se afaste, que ele dê espaço para o Mourão, nesse caso, para que alguém que tenha o mínimo de bom senso, o mínimo de inteligência, o mínimo de sensatez possa governar o Brasil. Eu não sei se o Mourão é a melhor pessoa para isso. Para ser bem sincero, eu não sei se é trocar um maluco incompetente por um homem perigoso. Eu não sei dizer isso, eu não sei dizer. Realmente eu não sei. Mas nessa circunstância, talvez valha a pena arriscar. Você tem a Janaína Pascoal, que foi cogitada para ser vice-presidente do Bolsonaro, na chapa dele. E que numa das convenções do PSL foi lá e disse isso. Que era para evitar que o PSL, que o Bolsonaro virasse o PT com sinal trocado. Ela disse isso. E na época causou uma histeria entre os bolsonaristas. Como a Janaína Pascoal ousa comparar o Bolsonaro ao PT. E agora ela vem mais uma vez confrontar esse governo, depois de tantos meses, depois de mais de um ano de incompetência, depois de mais de um ano de absurdo, depois de mais de um ano com a Janaína Pascoal passando pano para o Bolsonaro em algumas decisões que eram indefensáveis, indefensáveis. A Janaína Pascoal se esforçou para defender o presidente, se esforçou, mesmo quando era indefensável. E agora ela vem pedindo a cabeça dele, pedindo o afastamento do Bolsonaro, para que ele se afaste, para que ele abandone o cargo. Porque ele não está à altura disso e nunca esteve, essa é a verdade. Ele nunca esteve à altura desse cargo. E como diz o haitiano ali, acabou para ele. Ele não é o presidente mais. Ninguém mais está respeitando o presidente. Você tem visto aliados dele que estão inconformados, que não estão acreditando no que eles estão vendo. Pessoas que ajudaram a eleger o Bolsonaro que não estão conseguindo assimilar esse momento. A irresponsabilidade, o ato criminoso do Bolsonaro de estar contaminado ou de poder estar contaminado, porque a gente não sabe, de poder estar contaminado e ir às ruas junto com a massa para passar o vírus adiante. É um ato criminoso esse ato dele. Acabou para o Bolsonaro. Esse é o fato, acabou.
E quanto mais tempo ele permanecer lá, quanto mais dias ele permanecer lá, porque é questão de dias agora, o negócio vai piorar muito ainda. Vai piorar muito. Hoje, agora há pouco de manhã, saiu uma reportagem aqui com o encarregado da Organização Mundial da Saúde aqui na Europa, dizendo que a gente não viu o pico da pandemia. Esse é o começo só. A gente não viu nada ainda. As coisas vão piorar muito. Enquanto esse cara estiver no poder no Brasil, enquanto o Bolsonaro for presidente, sério, vocês não têm ideia do que pode acontecer aí. Vocês não têm ideia. Esse homem precisa sair desse cargo agora, imediatamente. Ele não está à altura do desafio diante dele. Ele não é um líder para o Brasil nesse momento. Até o MBL que dias atrás ali, o Kim Kataguiri estava defendendo o governo Bolsonaro, até o MBL está criticando a postura do presidente agora. Ele não está à altura do desafio. Acabou para ele. Acabou. Acabou. E ontem também o portal Intercept publicou um áudio do Bolsonaro para os manifestantes do dia 15, parabenizando os manifestantes. Ouçam. Olá, amigos de Volta Redonda. Aqui é o presidente Jair Bolsonaro. Eu quero parabenizar todos vocês que de forma espontânea estão nas ruas lutando por um Brasil melhor. É um movimento que sai da alma do povo e que visa mostrar para todo o Brasil que nós, do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, devemos lealdade absoluta aos interesses do povo brasileiro. É um movimento que não é contra instituições, é a favor do nosso Brasil. Então, aos amigos de Volta Redonda, meus parabéns a todos vocês. Está em nossa alma, né? Está em nossa garganta, aquele grito de sempre: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ou seja, é um homem que é completamente irresponsável, que não governa para o Brasil inteiro, que não está preocupado com a gente, com os brasileiros, não está preocupado com o seu gado diminuto, cada vez menor a base bolsonarista, e fala para essa base. E também não se preocupa com a saúde dessas pessoas, porque essas pessoas foram a manifestações do dia 15 e podem estar contaminados agora. Essas pessoas agora, muitos idosos, podem estar contaminados agora. O Bolsonaro pode ter passado o vírus para essas pessoas. Entendam isso. O presidente da República, que tem na sua comitiva presidencial, que foi para os Estados Unidos encontrar com o Trump, tem lá, acho que 15 pessoas agora contaminadas, ele pode estar contaminado e ele pode estar passando para as pessoas isso, o vírus. E ainda vai parabenizar manifestantes que foram às ruas contra as outras instituições, contra o Supremo e contra o Congresso, exigindo o fechamento do Congresso. Hoje, o Alexandre Frota vai protocolar um pedido de impeachment contra o Bolsonaro. Não sei dizer se vai avançar isso, não sei dizer se tem clima político para isso, se avançar isso, porventura, os parlamentares vão remover o presidente ou não, a gente não sabe dizer isso. Mas ele precisa sair. Agora, hoje, ele precisa sair. Acabou para o Bolsonaro, acabou. Quanto mais tempo ele estiver lá, pior será o buraco no qual o Brasil vai se enfiar. Maior vai ser o estrago para vocês aí. Porque são tempos difíceis que virão, gente. Não vou mentir para vocês. Eu estou vendo aqui em tempo real o negócio. Eu estou aqui na Espanha, estou vendo o que é. São 5 dias em quarentena agora. Possivelmente 20, 30 dias aqui em casa fechados. Entraremos numa recessão global. Todos os países do mundo em crise. E o Bolsonaro não está à altura desse desafio. Não está. Eu nem sei dizer quem está, na verdade. Eu não sei dizer quem está à altura disso. Mas certamente o Bolsonaro é a pior figura para estar diante da presidência do Brasil agora. Para você ter uma ideia, ontem o Macron, o presidente da França, ele fez um pronunciamento propondo o fechamento das fronteiras. Agora que está tudo fechado, gente. Fechado fronteiras, não pode se deslocar, não pode sair às ruas. Tudo fechado, lojas fechadas, tudo fechado. E o que o Macron disse ontem é que é uma guerra isso. Assim como disse a Janaína Pascoal, é uma guerra agora. E você precisa de pessoas que saibam lidar com essa questão. Pessoas que estejam dispostas a ouvir críticos, pessoas profissionais, especialistas, pessoas que sabem do assunto. E não é o Bolsonaro. O Bolsonaro no poder no Brasil levará à morte de centenas de milhares de pessoas. Não é exagero isso. Acabou para ele. Acabou. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, sobre esses vídeos que eu mostrei, sobre esses áudios que eu mostrei para vocês aqui. O que vocês pensam e o que vocês acham que vai acontecer nos próximos dias? Se o Bolsonaro cai ou não. Não sei se ele vai cair.
Pra ser bem sério, não sei se ele vai cair. Mas a medida mais sensata nesse momento é que esse homem, essa ameba humana, essa aberração, saia do poder e deixe que alguém com o mínimo de inteligência e compreensão da situação tome controle. Ele não está à altura do cargo. Nunca esteve. Mas agora não é um momento normal mais. Não é mais uma disputa entre oposição e governo. Agora é uma crise que pode devastar o Brasil. Sério, é sério isso. Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia e a gente se vê por aí. Tchau!